Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Mudando de Assunto. E hoje vamos falar sobre um dos temas em que as pessoas pouco conhecem no mercado financeiro. Estamos muito acostumados a entendermos sobre renda fixa, renda variável, ações, porém há excelentes oportunidades no mundo dos FDICs, que são fundos de direitos creditórios. Uma das principais gestoras no mercado brasileiro é a Empírica Investimentos. E para falarmos sobre este assunto e também como a Empírica vem se destacando no mercado, a gente vai conversar com o Leonardo Calisto, que é CEO, diretor executivo responsável pela área de gestão e membro do Conselho de Administração da Empírica Investimentos. Tudo bem, Leonardo? Prazer enorme ter você aqui com a gente. Tudo ótimo, prazer todo meu. Estamos aqui prontos para desvendar os mistérios do FDIC, né? Pois é. E olha, engraçado, Leonardo, que muita gente pergunta, né? Mas FDIC, o que seria isso? Mas direito creditório? E parece ser um tema complexo, mas na verdade é uma coisa simples de explicar. Se a gente fizer alguns paralelos, inclusive na nossa vida cotidiana aqui, vai ficar ainda mais simples. Mas bom, você como especialista vai ajudar a gente a desvendar os FDICs. E, bom, rapidamente falando do Leonardo, um cara super experiente. Bom, seu currículo aqui, Léo, não vou nem gastar muito tempo aqui, mas, enfim, é uma das grandes referências nessa área, formado em engenharia mecânica pelo IME, pós-graduado em administração industrial, passou aí por diversas gestoras e instituições financeiras privadas do Brasil. Leonardo, se você pudesse resumir mais ou menos em poucas frases o que seria um FDIC, fundos de investimentos em direitos creditórios, como é que você desmistificaria para a gente? Olha, eu acho, Rafael, que a melhor forma da gente tornar o produto mais compreensível, a gente fazer até um paralelo com alguns outros produtos que às vezes as pessoas conhecem melhor até, né? E pelo menos têm um hábito de investir, tipo, por exemplo, um CRI ou um CRA, né? Que as pessoas gostam de investir, tem a isenção fiscal e etc., né? E, na verdade, o CRI e o CRA, eles são muito semelhantes a um FDIC. A diferença é que um CRI ele tem um lastro em recebíveis imobiliários, quer dizer, então, o CRI, na verdade, é composto por uma carteira de financiamento imobiliário, por exemplo. Então, várias pessoas vão lá, financiam a compra do seu imóvel e aquilo gera um recebível, né? Porque tem um valor futuro a ser recebido por alguém, no caso, um banco ou uma incorporadora e etc. O CRA é a mesma coisa, só que tem um lastro em recebíveis de agronegócio. E o FDIC nada mais é do seguinte, olha, eu posso ter um FDIC com o mesmo lastro que um CRI tem, eu posso ter um FDIC que tem o mesmo lastro que um CRA, mas eu posso ter muitos mais outros tipos de recebíveis, tá? Essa é a grande beleza do FDIC comparado a esses outros produtos que eu citei. Porque, na verdade, eu posso, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele tem uma receita muito forte em royalties da Petrobras, tá? Devido à exploração dos campos lá no norte do estado. Esses royalties que ele tem a receber é um recebível que o governo do estado possui, né? Então, o que ele poderia fazer? Eu tenho um royalty a receber pelos próximos 20 anos e eu preciso gerar um dinheiro hoje para fazer algum investimento na cidade, etc. Ele pode estruturar, né, por meio da Empírica, um FDIC para simplesmente comprar esses royalties. Então, eu compro os direitos que o governo do estado possui, tá? E eu trago isso para dentro do fundo. E eu faço o quê? Eu vou antecipar esse fluxo futuro de royalties que o estado tem a receber por X anos e eu vou pagar um preço disso à vista com essa taxa de desconto, que eu vou antecipar isso, tá? E qual é o ganho, na verdade, no fundo, né, que ele vai gerar? Se eu tenho um fluxo de receber R$1.000 por mês, por exemplo, pelos próximos 12 meses, tá? Eu vou pagar, na verdade, não R$1.000 vezes 12, né? Que daria lá 1.200, né? 1.200.000. Mas eu pagaria, por exemplo, 1 milhão por isso. Então, na verdade, o meu ganho seria a diferença. Então, o FDIC, ele tem essa versatilidade, e eu peguei um exemplo bastante diferente de royalty para você ver o alcance dele. Agora, eu posso comprar parcelamento de fatura de cartão de crédito, né? Então, os bancos têm a receber lá um parcelamento, ele quer antecipar aquilo. Eu vou lá e compro aquilo e pago um valor à vista
menor do que eu tenho a receber no futuro e, naturalmente, que eu vou assumir todo o risco, né, caso eu não receba e etc. Mas eu posso aí explorar qualquer tipo de recebível que você possa imaginar. Tá? As empresas, né, que trabalham muito com seus recebíveis, né, ou eles vendem no varejo cartão de crédito, ou eles vendem parcelado em boletos, ou ele pode fazer uma duplicata, uma empresa, né, vender para o mercado. Então, eu posso comprar o que você imaginar. Tá? O que você imaginar, um FDIC pode comprar e ter o ganho no final do dia por essa antecipação. E resumindo, um FDIC é um veículo que a gente chama de securitização. Securitização é isso, é quando você transfere um recebível que uma pessoa tem direito a receber para uma outra pessoa, tá? E essa outra pessoa aqui é uma pessoa jurídica, que é um fundo de investimento. Tá? E, bom, aí por aí vai. Interessante. Então, Leonardo, vamos imaginar, a gente sempre tenta aqui nos nossos podcasts falar de uma maneira mais simplificada, justamente para tirar um pouco desse ranço técnico demais que existe no mercado financeiro, né? A proposta do podcast é inclusive essa. Então, traduzido em miúdos, imagina que aquele cidadão recebeu lá no e-mail dele, antecipe seu 13º salário, né? Muita coisa que deve estar acontecendo por aí. Seria mais ou menos isso, né? O sujeito, ele pega aquele dinheiro antecipadamente, ele tem a convicção de que vai receber aquele dinheiro no futuro, ele, aspas, vende aquele fluxo financeiro, aquele dinheiro certo que vai cair, para uma outra pessoa em troca de antecipar. E aí, logicamente, tem um deságio ali, que é o preço que se paga, né, por você antecipar essa receita. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso, Rafael. Os bancos fazem muito isso, né? Você pode antecipar o imposto de renda que você tem a receber de restituição, o 13º, né? E eu queria te falar, o FDIC, ele se equipara muito a uma operação que um banco faz. A grande beleza, na verdade, é que o FDIC está desbancarizando o mercado. Tá? Ele está desintermediando. Por quê? Na verdade, você está oferecendo o FDIC para o investidor numa ponta, tá? E na outra ponta eu estou antecipando o 13º de uma outra pessoa. Então, e a pessoa que está investindo no FDIC, o investidor, ele sabe para onde está indo aquele dinheiro dele, que tipo de investimento ele está fazendo. Eu estou fazendo uma antecipação de um imposto de renda, né? Ou de um 13º, ou de um cartão de crédito. Ele consegue enxergar o impacto que ele está gerando na outra ponta de quem está precisando daquele recurso. Interessante, né? Você consegue até dar mais dinamismo à economia, né? Porque você aumenta a liquidez, aumenta os fluxos e faz com que essa circulação de dinheiro aconteça. Agora, eu imagino, Leonardo, que em qualquer operação de FDIC, a segurança deva ser uma prioridade, né? Como é que vocês conseguem trazer em métricas e também em estudos a certeza de que aquele FDIC será efetivamente pago, o risco que existe naquela operação? Como é que vocês estruturam essa operação de modo, claro, que ela seja absolutamente de baixo risco e que remunere de acordo com a necessidade do fluxo? Legal, Rafael. Bom, antes de mais nada, assim, 99% dos casos, um FDIC ele é desenhado para comprar um tipo de crédito específico. Tá? Então, eu posso ter um FDIC para antecipar apenas operações de 13º de funcionários de empresas privadas. Tá? Então, você define muito bem qual é o tipo de crédito que você vai comprar naquele FDIC. Tá? Então, dificilmente você vai encontrar um único FDIC que opere antecipação de imposto de renda, cartão de crédito, mistura tudo, né? Que são riscos diferentes. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse primeiro comentário. Então, definido qual é o perfil de carteira, né, que aquele FDIC se propõe a comprar, naturalmente, o segundo estágio eu vou estudar o comportamento de risco daquele tipo de crédito que eu vou comprar. Tá? Então, eu vou identificar quais são os riscos que eu corro aqui. Se eu vou antecipar um 13º, né, empregabilidade daquele funcionário, qual é a capacidade daquela empresa em honrar aquele 13º, ela pode quebrar no meio do caminho, né? Então você começa a avaliar quais são as componentes de risco. Identificadas as componentes de risco, naturalmente que você tenta modelar, tá, para transformar aquelas componentes de riscos numa métrica qualquer, né? Fala, olha, a minha perda esperada dessa carteira é X% ao ano, tá? Definido essa perda esperada da carteira,
você começa a definir, então, que tipo de taxa que eu tenho que aplicar, né, para poder antecipar uma carteira dessa. Tá? Então, você vê que tem uma sequência do processo. Tá? E, por último, assim, da estrutura do FDIC, ele tem uma outra componente importante, que não só é a relação entre o quanto você cobra de juros vis-à-vis uma perda potencial daquela carteira que eu estou comprando, daquele crédito que eu estou comprando. Mas, além disso, tá, ele tem uma outra estrutura de segurança que a gente chama que são as cotas de subordinação de cotas. Deixa eu explicar um pouquinho o que representa isso. Quando a gente compra cota de um fundo de ações, por exemplo, se eu escolhi lá um fundo XPTO, tá, todo mundo que quer investir naquele fundo, ele vai comprar a mesma cota. Tá? Se todo mundo investir no mesmo dia, vai ter a mesma rentabilidade dali para frente juntos. Né? O caso do FDIC, ele não tem apenas uma única cota. Ele pode ter diferentes cotas. Tá? Então, eu consigo estruturar um fundo em que eu tenho uma cota com uma relação risco-retorno diferente da outra. Então, eu tenho uma cota sênior, por exemplo, que é a que a gente considera de menor risco, e é aquela que vai remunerar menos o investidor final. Aí depois eu constituo uma outra cota que a gente fala que se subordina a sênior. Tá? Ela tem um risco maior, eu vou explicar o porquê que ela tem um risco maior. Então, ela vai ter um risco maior e eu vou pagar mais rentabilidade ao investidor que comprar aquela cota. E, por último, eu vou ter lá uma cota que a gente chama de cota júnior, ou uma cota subordinada. Tá? Aquela cota subordinada, ela é aquela que carrega todo o risco primário daquela carteira. Então, toda inadimplência, tá, que uma carteira vier a ter, tá, vai primeiro impactar aquele investidor. A cota que está acima dela não é impactada enquanto não for inteiramente consumida por perdas. Então, imagina assim, olha, eu tenho um fundo, um FDIC, com um patrimônio de 100. Eu tenho que 80 é formado por cota sênior. Eu tenho que 10 é formado por uma cota intermediária, uma mezanino. E eu tenho 10 que é definido com uma cota subordinada júnior. Tá? Até que as perdas daquela carteira consumam os 10% da cota júnior, eu não atinjo a cota subordinada mezanino em cima. Na hora que consumir aqueles outros 10% em novas perdas, só aí que eu vou atingir o cotista sênior. Então, essa é a regra. Eu começo de baixo para cima. Tá? E o que isso significa? Que, além daquela relação de juros e perda esperada, tá, que você tem na própria carteira, qualquer perda que fique acima do esperado, né, que fuja do controle, você se deparou com uma pandemia, por exemplo, né, que nem a gente passou agora, então o impacto na carteira, naturalmente, é maior do que era previsto, etc., aquela cota subordinada lá embaixo, tá, é ela que vai sofrer. O cotista sênior, nada acontece com ele enquanto não consumir integralmente a primeira subordinada, depois a segunda cota e por aí vai. É difícil explicar só assim, falando, sem você fazer um rabiscar, né? Não, tá muito claro, né? Dá para perceber que há uma hierarquia dentro daquelas cotas para proteger ainda mais o investidor, né? Então, em caso, né, de tudo errado, você tem ali uma certa organização de cotas para saber quem recebe primeiro. Então, você tem ali os riscos, eles são ainda mais diminuídos, né? E aí tem um negócio interessante, Rafael, dessa estrutura, que é o seguinte: eu posso comprar uma carteira de alto risco, tá? Eu posso comprar uma carteira no FDIC de alto risco e, mesmo assim, oferecer uma cota sênior de baixíssimo risco. Porque se a carteira tem alto risco, tá? Aquela cota lá embaixo, que subordina todas as outras, ela não vai ter 10% apenas. Ela vai ter 20%, vai ter 30%, vai ter 40% às vezes. Então, e aí tudo isso para fazer o quê? Para deixar que a sênior, tá, seja uma cota de baixíssimo risco. Então, eu consigo modelar essa hierarquia de forma que eu entregue cotas com relações de risco e retorno diferentes. Se eu quiser aumentar o retorno e automaticamente um pouco o risco, eu reduzo a subordinação lá embaixo.
Se eu quiser proporcionar uma cota de menor risco, mas também com uma remuneração um pouco menor, né, eu consigo. Então, eu vou dosando isso. Isso faz parte da modelagem do produto vis-à-vis qual é a perda esperada da carteira. É aquele negócio, você vai emprestar dinheiro para o teu cunhado, né? Altíssimo risco, sem dúvida nenhuma, mas talvez você consiga ali, caso o teu cunhado quebre, quando ele vender aquele carro usado lá, você seja o primeiro a receber aquele dinheiro. Exatamente. Você emprestou dinheiro para o cunhado, mas pelo menos a grana que você emprestou para aquele ativo de alto risco, você acaba recebendo primeiro e aí diminui um pouco, né? Você dá uma amortecida no risco desse empréstimo, é isso, né? É isso aí, no final do dia acaba sendo isso. Bom exemplo. Bacana. Agora é interessante, Leonardo, porque essa estratégia ela acaba sendo enquadrada como uma renda fixa, mas ela tem ganhos assim bem superiores às políticas de CDI, sobretudo ao que a gente tem observado agora, né? E a formulação dos prêmios, eles são geralmente atrelados ao IPCA. Então, você tem uma renda fixa que acompanha mais ou menos ali o CDI, né? É o principal benchmark, mas você tem também a proteção da inflação. E aí vem a minha pergunta, isso acontece porque as empresas preferem se proteger dessa forma ou porque geralmente esses fundos eles carregam, né? Eles têm uma taxa de carrego mais alta, mais a longo prazo, e aí você precisa de uma certa proteção em relação à inflação, pensando lá em juros futuros? Olha, Rafael, na verdade, existem os dois tipos, tá? Você consegue, né, estruturar uma operação sem que haja necessidade de uma correção pela inflação, tá? Meramente com CDI, né? Ou um percentual do CDI, ou um CDI mais alguma coisa, tá? Ou você consegue, né, também estruturar operações que tenham a correção pelo IPCA. Então, hoje a gente consegue fazer estruturas, tá, que ofereçam cotas desses três tipos, tá, de uma forma muito tranquila, assim como um produto de renda fixa ou de um título público, né, uma NTNB, né, que corrige lá pelo IPCA, ou uma LFT, que é um percentual do CDI, ou até uma LTN, que é o pré-fixado. Então, a gente consegue estruturar isso, tá? Então, depende muito da estratégia, tá, e do perfil da carteira. Então, você pegar, por exemplo, carteiras com lastro imobiliário, tá, na sua grande maioria, são operações que lá na sua origem, elas já carregam uma correção pelo índice de inflação. Tá? Então, naturalmente, que o mais desejado é que na ponta do investidor do FDIC, a gente também ofereça uma operação corrigida pela inflação, de forma que não haja descasamento entre o que a carteira de crédito está gerando de receita vis-à-vis o que ela está pagando para o investidor. Porque, caso contrário, se eu compro uma carteira corrigida a IPCA, né, ou IGPM, e ofereço CDI, qualquer descasamento, desalinhamento dessas taxas no mercado, né, pode aumentar até um risco na estrutura, ou reduzir, né? Depende da ponta que estiver se beneficiando. Né? A gente, por exemplo, a gente tem duas operações de lastro imobiliário dentro das nossas carteiras, que a gente, na verdade, oferece, né, o Lotus. Né? O Lotus é um fundo de fundos que compra cotas de vários FDICs. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas dentro do Lotus, por exemplo, a gente tem estruturas de lastro imobiliário, a gente tem uma operação com a Elbor, né, com a incorporadora Elbor, e como o ativo, né, a carteira que é comprada, ela está em GPM, e o IGPM já está ali com uns 20% em 12 meses. Né? 17 ponto, quase 18%, né? Então, e o GP10 agora saiu 3 e pouco, então o GPM também vai vir outra pancada aí, mês de novembro. Então, naturalmente, que a carteira está rendendo, o investidor, lembra daquela cota lá embaixo de maior risco? O investidor daquela cota está, sim, tendo rentabilidades altíssimas nessa fase agora, altíssimas, tá? Teve mês que deu 30 e poucos % no mês. Inacreditável, né? É inacreditável, mas são momentos, são circunstâncias de mercado, né? Não é o padrão. Claro, estratégia de investimento. Dizer, geralmente a gente modela então
o perfil do lastro que tá sendo comprado pelo FDIC. Se ele está em CDI, geralmente a gente está entregando na ponta as cotas em CDI, e para poder alinhar e não ter nenhum risco adicional para o investidor. Leonardo, eu queria te perguntar sobre o cenário dos FDICs nesse ano de 2020, né? Um cenário absolutamente atípico, poucos poderiam imaginar um ano desse, aliás, ninguém, né? E, de certa forma, os FDICs acabam sendo uma estrutura que pode ter aí alguma dificuldade. Pode-se imaginar que empresas ou que outras corporações tenham mais dificuldades em lidar com essas dívidas assumidas. A gente está falando, por exemplo, de GPM, que é atrelado ao dólar. O dólar simplesmente estilingou mais de 40% de valorização. Como é que vocês lidaram com a pandemia e o que é que vocês estão pensando para 2021? Uma excelente pergunta, Rafael. Olha, a gente teve, eu diria que tirando naturalmente o impacto negativo no aspecto de saúde, etc., mas a melhor experiência de estresse de mercado, talvez dos últimos 100 anos, né? Então, superou a crise de estresse que a gente teve em outras situações, tanto no país quanto crise como 2008, 2009 dos Estados Unidos, né? Que impactou o mundo todo. Mas essa crise, como ela foi global e teve uma componente muito forte, o que eu quero dizer com isso, assim, foi um grande teste de estresse, né? Que a gente usa muito esse termo, né? De testar num cenário de estresse uma carteira, né? E você testar num cenário de estresse uma carteira de crédito, aonde lojas foram fechadas, as pessoas ficaram, né, em quarentena, etc., realmente ali foi um grande ponto de interrogação, né? E aí entra muito a questão de... Bom, resumindo, tá, Rafael, foi uma experiência muito positiva, porque eu não conheço um FDIC hoje no mercado que tenha dado problema, que tenha gerado alguma perda para investidores de cota sênior e até de cota mezanino, tá? No mercado. Quem sofreu? Aquele investidor lá de baixo, né? Aquele investidor que tem as perdas primárias. Aquele sofreu bastante no mês de março, abril, maio, até junho, tá? Julho em diante, ele já recuperou. Nos nossos casos, nas operações que nós investimos, que nós temos também sob a nossa gestão, tá? A gente não teve nenhum problema, nenhum impacto em cota sênior, nem em cota mezanino, e os investidores daquela cota lá embaixo de maior risco, ele já recuperou todas as perdas que ele incorreu nos primeiros meses da pandemia. Então, esse é um grande resumo. E o que eu poderia dizer é o seguinte: um FDIC é uma operação de crédito estruturado. Tá? Se você vai comprar uma outra operação de crédito corporativo, então eu vou comprar uma debenture, né, de uma empresa X. Tá? Se aquela empresa der um problema, ela não te paga, ponto. Então você tem que monitorar o risco daquela corporação. Tá? E a gente sabe que a agência de rating deu para aquela empresa um AAA, a gente 3A, né, que é o menor risco possível. A gente viu empresas que eram 3A, né, algumas grandes construtoras, né, que passaram por problemas graves e que foi uma catástrofe, né? Quando você fala num FDIC, num crédito estruturado... E aí, rapidamente, Leonardo, para a gente fazer uma explicação sobre isso, né? Foi uma distorção incrível no mercado, né? Porque justamente essas que tinham o melhor rating foram as primeiras a ser liquidadas, porque a necessidade, a urgência, a loucura de se ter a liquidez fez com que esses papéis mais valorizados no mercado fossem liquidados, né? Ou seja, as pessoas venderam primeiro aquilo que sabia que ia receber. Então, essas empresas acabaram gerando rentabilidade negativa, né? Foi uma distorção. Olha, eu não tenho tanta experiência como você, jamais, mas foi uma coisa que é difícil da gente perceber em acontecimentos passados, né? Eu digo que, isso faz parte, né? É a grande questão da oferta e demanda que vale para o mercado financeiro como qualquer outro mercado, né? E naturalmente, mas assim, na minha leitura aí, só fazendo um comentário, a grande falha é na própria estruturação do fundo que foi oferecido. Você quer oferecer um ativo, um fundo que paga para o investidor sair em D+1,
Quer dizer, ele solicita um resgate hoje, recebe amanhã o dinheiro, e dentro, na sua carteira, ele está investindo em créditos que têm 3, 4, 5 anos. E sem liquidez, né? Ou com uma liquidez muito baixa. Então, você está pedindo para ter um problema em algum dia. Você só não sabe qual será esse dia, né? Mas está escrito, olha, você vai ter um problema, tá? No primeiro suspiro de mercado em que haja uma pressão forte de resgate, né? E isso pode acontecer por N motivos, né? A gente vive num país bastante, né, com muitas surpresas, né? Momentos políticos, etc., que você gera uma incerteza, gera um desconforto no investidor e ele vai resgatar. Na hora que gera esse efeito manada, né, de muito resgate, aquele problema, aquele fundo vai ter problema. Já estava dado já, né? Olha, você num cenário de estresse, você vai ser colocado em corner, porque você não vai ter como honrar a sua liquidez, né? Então, esse é um problema que nasceu, na minha opinião, na própria estrutura dos fundos que foram oferecidos, né? Falou, olha, mas o investidor gosta de liquidez. Ok, mas você não pode oferecer uma coisa para o investidor sabendo que você vai estar carregando uma componente de risco grande, porque na hora que ele solicitar resgate, ele não vai entender que aquela perda que ele vai estar realizando está vinculado a uma oferta e demanda, e não um problema de default. Ninguém está deixando de pagar nada, na verdade. As empresas honraram, pagaram, né? Então, você vê que foi um outro caso. No caso, está voltando do FDIC, eu estava falando do risco corporativo, né? De você comprar esse risco de uma única empresa, e falando do FDIC, que na verdade ele faz parte do grupo de crédito estruturado. Estruturado, eu já te falei por quê, né? Pô, você tem toda uma modelagem para construir um produto daquele, e você tem aqueles gatilhos. Olha, se por acaso, né, eu falei para você assim, a inadimplência aumenta, ele vai consumir aquela cota lá embaixo subordinada, depois ele vai alcançar o outro. Isso não é uma coisa assim que vai acontecendo de forma linear, tá? Não. Na hora que ele tem, por exemplo, uma inadimplência acima do que é esperado, automaticamente